Oi, gente! Mais uma edição do Hype Mix começando. Chega mais porque hoje é a editoria favorita da Letícia, não é isso, amiga? Não só minha, né, amiga? A gente tá vendo pelo engajamento de vocês na rede social que tá todo mundo gostando do Hype em Choque, que é a editoria que a gente fala sobre crimes reais e a gente sempre procura dar um ganchinho nas séries que estão rolando no momento. E o hype do momento, qual que é? Surpresa! Roda a vinheta! Hoje o papo é sobre o assassinato de Ângela Diniz, socialite mineira conhecida nos círculos da alta sociedade brasileira, que foi assassinada em 30 de dezembro de 1976, numa casa na Praia dos Ócios, em Búzios, no Rio de Janeiro, pelo então namorado, o empresário Doca Street. O crime chocou o país não só pela brutalidade, ela foi morta com 4 tiros no rosto, mas também pela forma como a defesa tentou justificar o assassinato, alegando que foi legítima defesa Bizarro. da honra. Bizarro, né? Bizarro. No primeiro julgamento, Doca foi condenada a uma pena branda, o que gerou forte reação na opinião pública e do movimento feminista. Após recurso, ele foi julgado novamente e teve a pena aumentada. O caso marcou um ponto de virada na forma como crimes contra mulheres passaram a ser debatidos no Brasil. Pois é, e antes de falarmos do crime, também queríamos lembrar que o assassinato de Ângela Diniz ele se tornou um símbolo na luta contra a violência de gênero no Brasil, né? Especialmente após a tentativa da defesa de Doca Street justificar que se tratava de um crime de honra. Bizarro, né? Muito bizarro isso. E era uma estratégia muito comum na época, ali em meados dos anos 70 para trás, né? E a repercussão desse caso, ela despertou a indignação de setores da sociedade tão intactos que acabou dando impulso ao movimento feminista no Brasil, né? Não podemos dizer que o movimento feminista nasceu aqui, tá, Sim. gente? Mas isso causou, de certa forma, ali algum reboliço e alguma organização que reverberou, né? Mesmo quase depois de 50 anos, esse episódio deplorável da história jurídica brasileira ainda reverbera. E ele é pauta da série Ângela Diniz, O Crime da Praia dos Ossos, que vai estrear dia 13 de novembro na HBO Max. E essa série é uma produção baseada no podcast Praia dos Ossos, da Rádio Novelo, que eu recomendo demais. A Praia dos Ossos é um grande exemplo de como fazer um bom jornalismo investigativo de qualidade, né? As meninas ali, a Branca Viana e a Flora Thompson DeVoe, né? Uma é a idealizadora e a outra é a pesquisadora, né? A Flora. Elas passam por Rio de Janeiro, onde, né, a parte final dessa história acontece, por São Paulo, que é a terra do Doca, e por Belo Horizonte, né? A primeira das coisas que a gente vai introduzir aqui, que é a Ângela Diniz, mineira de BH, e a história da Ângela, inclusive, começa nessa nossa cidade, né? Que é onde a gente mora, né? Nossa cidade que a gente mora. Mas, gente, essa história é a nossa cidade, é lógico que é onde a gente mora, né, cão? Desculpa, eu queria fazer uma piadinha, mas eu acho que eu tô ruim de piada hoje. Nossa, papo mó sério, né? Fazer piada. Papo sério, Desculpa. né? E eu acho que a ideia da série agora da HBO Max, pelo menos a gente espera, né? A gente que tava querendo assistir mais sobre essa história, né? Porque o podcast é muito bom, porque em 2023, se não me engano, né? Que a gente estava conversando, fizeram um filme que chama Ângela. Mas esse filme ele tem um recorte não... Obviamente, para fazer um filme que vai ter ali 1 hora e meia, 2 horas no máximo... Uma coisa mais enxuta? Para uma história complexa, igual a da Ângela Diniz, né, você tinha que pegar um recorte. E o recorte que o filme pega é de quando ela conhece o Doca até o momento em que o Doca assassina ela. E uma das coisas que o Praia dos Ossos entrega pra gente é todo o contexto por trás da vida da Ângela, do quanto se usou a vida da Ângela nesse processo, certo, até chegar aquele momento, né? Certo. E é bizarro, assim, né? Claro, a gente vai discutir um pouco mais disso ao longo do episódio, mas uma coisa que sempre me chama a atenção aqui é como a Ângela é um exemplo, mas como, no geral, as mulheres elas são só instrumento, né? Elas só servem para trazer a atenção e fazer aquilo explodir. Ninguém se preocupa. Não, e o mais engraçado Ninguém se de preocupa você com falar elas. isso como instrumento, que uma das coisas que a gente sabe é que a Ângela foi moldada
para encontrar um marido rico, né? A Ângela casa com 18 anos de idade. Eu acho isso uma Se eu não me loucura. engano, aos 23 ou aos 26, ela já tinha 3 filhos. E o marido era mais velho que ela, né? Ele tinha 30 Mais bizarro que isso, anos, amiga. assim. A Ângela faleceu aos 32. E aos 32, ela já tinha 3 filhos e o mais velho tinha 10. Então, o primeiro filho dela nasceu quando ela tinha 22 anos. Exatamente. E aí você tem uma família, né? A gente sabe que a mãe, sobretudo, que traçou. E nos anos 70, provavelmente, esse era o que se esperava que um caminho que uma mulher fizesse, ainda mais uma mulher como a Ângela, que era uma mulher que tinha grana, era de uma alta sociedade mineira, então temos que casar essa menina, né? E claramente, por tudo que a gente sabe, uma das coisas mais interessantes de você saber da Ângela é que é a beleza da Ângela. Todas as pessoas que falam de Ângela Diniz tratam ela como uma beleza, assim, divina. Estonteante, né? E claramente todas as descrições que a gente tem da beleza também passam por um sex appeal, por uma sexualidade que a Ângela não tinha depois do desquite, né? Porque é importante dizer que a Ângela separa desse marido, né? Não tinha divórcio na época, não era autorizado, Foi e desquite. tinha é um desquite que eles chamam, né? E aí ela faz um acordo com o marido para entrega a guarda dos filhos para ele em troca de ele aceitar o desquite, né? Então a Ângela passa a ser a Ângela que ela sempre quis ser pós o casamento. Mas a Ângela sempre foi aquela pessoa e foi moldada pela mãe Exatamente. que não podia ser. Tem até uma das amigas dela aqui de Belo Horizonte, que dá um depoimento no podcast, disse que elas iam, o perfil que se fazia é o caça-marido. Hoje ainda existe um pouquinho por aí. Gente, já diria a grande Cher. Você sabe a história da Cher? Não. Cher fala assim, que a mãe dela virou para ela e falou com ela assim, minha filha, você precisa arrumar um marido rico. E ela fala, mãe, eu sou uma mulher rica. Errada não tava, né? Mas muito à frente do tempo também, como Ângela, Cher. Quantos anos a Cher falou isso, né? Então, a Ângela, ela segue o caminho estipulado pela mãe, provavelmente pelo pai. Se fala muito da mãe, mas o pai era um santo, também era um querido. Engraçado, ele nem aparece, né? Ele não é mencionado, ele é um mero Ele não aparece. coadjuvante, Ele, assim. nem coadjuvante, ele não é nem personagem. Ele não é nem personagem. Pois é, e aí ela, com certeza, ela abdica do que ela já tinha ali como identidade para acatar aquele protocolo social, né? E não deu certo, obviamente. Deu certo enquanto ela não tinha o controle da própria vida. Concordo. Depois que ela descobriu o que é viver, E eu acho que para Ângela, viver incluía uma coisa que depois fizeram no tribunal dela um defeito. Exatamente. Que era a liberdade. Que Eles ela chamam cedeu. ela de libertina. Que ela queria ter liberdade. Era uma ofensa uma mulher querer ter liberdade, né? Então, a reviravolta dela começa quando ela entende, olha, eu quero ser livre, eu não quero ter marido. É importante dizer que ela nunca disse que não queria ter os filhos, né? Tanto que, inclusive, depois da separação, um dos problemas que talvez tenha abalado psicologicamente é o fato da não convivência com os filhos. Com os filhos, total, assim, né? Então, assim, é muito importante ressaltar que ela queria sair daquela vida, mas ela nunca mostrou nenhum comportamento de querer abandonar A os família filhos. dela. Exatamente. Né? Ela não queria o casamento, mas a família ela sempre quis. Tanto que a casa em Búzios, né, na Praia dos Ossos, em que acontece o crime, a Ângela tinha planos de construir, de fazer coisas ali para os meninos. A intenção da Ângela era que os meninos pudessem visitar ela Passar com mais verões. frequência, passar verão, passar férias com ela, né? Tanto que ela fala dessa condição pro Doca. Mas agora, uma coisa que é importante a gente lembrar antes da gente comentar um geralzão, é como o crime aconteceu e o que é esse crime que vai ser relatado nessa série. Bom, Ângela era uma socialite aqui de Belo Horizonte, casou muito nova, teve 3 filhos e se desquitou, ainda permaneceu aqui em Belo Horizonte por um tempo, vivendo uma vida do jeito que ela queria viver, e depois ela foi embora para o Rio de Janeiro. Mas antes disso, a gente precisa ressaltar o seguinte: nessa época, você, jornalista, meu amigo, tem mais propriedade para falar isso, tinham as tais das colunas sociais. Que era basicamente o TikTok dos anos 70. Hoje a gente faz dancinha no TikTok. Antigamente o povo vestia roupa bonitinha pra sair na coluna. Eu acho que as pessoas das colunas sociais eram as subcelebridades. É verdade. Porque, assim, a Ângela, gente, ela não era nada. Ela não era atriz, ela não era cantora, ela era uma rica bonita. Entendeu? E quanto mais ela tinha um comportamento fora do que se esperava, do padrão, mais a Ângela fazia sucesso nessas colunas sociais. E mais o povo sentia inveja dela.
Exatamente. E aí ela tem problemas de inveja de outras mulheres e outros homens terem medo dela e ao mesmo tempo quererem ela, Desejarem, né? né? Eu acho que desejar é o verbo. E aí o que que acontece? Nessa vida da Ângela, antes dela ir para o Rio, inclusive, ela ganha o apelido de Pantera. Apenas Pantera. Quando ela vai para o Rio, e isso encaixa mais ela nas colunas sociais, porque as colunas sociais eram muito fortes, né, nas grandes capitais, ali mais do que em Minas, São Paulo e Rio de Com Janeiro, certeza. o apelido de Pantera passa a ser Pantera de Minas. E eu lembro bem assim de dizerem que esse colunista social, ele chamava mulheres como a Ângela, assim, acho que mulheres mais independentes, de Pantera. Ele chamava outras Certo. de princesa, outras de não sei o que e tal. A Ângela se apoderou tanto desse apelido, com tanto poder mesmo, com tanta propriedade, que me parece que ele não chamou mais ninguém de Pantera. Ela ficou a Ela Pantera. é a Pantera. Ela é a Pantera e ela era a Pantera de Minas. Gente, chega a ser engraçado isso. Assim. Engraçado não no sentido de graça, mas de como que as coisas são. Cômico mesmo. A Ângela, no dia que ela é assassinada, ela está com um biquíni de Pantera. Hum. Então, assim, quando se diz que o Doca assassinou a Pantera de Minas, ele literalmente assassinou a Pantera de Matou a Minas. felina. Mas isso é bizarro, né? E depois que a Ângela veio para o Rio de Janeiro, ela saiu de Belo Horizonte, inclusive, foi para o Rio de Janeiro, porque, é claro, tá, gente? Isso aqui são apurações de outras equipes que a gente acabou apropriando, né? A gente não apurou nada, então pode ser que tenha alguma informação que esteja divergente, mas é o que a gente tem de informação. Ela saiu dizendo que Belo Horizonte era pequena demais para ela, de que ela não conseguia mais conviver nessa sociedade tão machista. Gente, vocês pensam, se em Minas Gerais ainda se pensa de forma muito arcaica sobre várias coisas, Em em 2025, 2025, você imagina isso em 1970. 70, né? Ela é assassinada em 76, né? Isso devia ser 72, 3, não sei, né? Então, ela sente que ela vai desfrutar mais dessa liberdade se ela estiver no Rio de Janeiro. E eu acho que ela sabia que ela ia ser mais vista também se ela Ou estivesse no pelo Rio de menos mais Janeiro, livre né? mesmo, né? Sim, sim. Mas a distância às vezes liberta. E aí ela começa a ir nas festas, ela é convidada para as festas, ela não é muito querida, mas ela tá lá, ela faz boas amizades, né? E namora muito também, né? Ela não namora ninguém. Se tem uma coisa que a Ângela gostava, era o tal do furnico. Ela era autêntica demais com isso, né? As pessoas falam, assim, as pessoas em volta dela, né? Que se recolheram depoimentos sobre a Ângela, que a Ângela era muito livre. Gente, você imagina uma mulher que, perdão a palavra, estava cagando pra tudo nos anos 70. Ela bebia, ela fumava, Usava drogas. usava entorpecentes. Ela usava umas roupas maravilhosas com decote na frente e atrás, né? Então, imagina o impacto que acontecia quando a Ângela chegava, porque ela chegava chegando, né? Como Bizarro. que isso é? Imagina isso? Assim, a gente já viu, né? No filme dá para você ver esse impacto de como que era quando a Ângela chegava. Como as pessoas a observavam. Ela deveria ser basicamente um Ney Matogrosso. Concordo, total, total. Sabe, em questão de impacto, né, lógico, né? Como o Ney impactava como ele usava a imagem para fazer arte e usava a própria imagem para chamar a atenção, para passar a mensagem. Primeiro ele chama a atenção, atrai o público e passa aquela mensagem maravilhosa que comove a gente. A Ângela era um pouquinho o contrário, né? Eu acho que ela só queria ser livre, né? É. Tipo assim. E ela verdadeiramente não se incomodava se ela estava incomodando. E também não acho que ela queria incomodar. Eu acho que ela estava cagando mesmo. Ela só estava vivendo a vida dela. É isso mesmo, ela estava só vivendo a vida dela. E aí, quando que o Doca aparece nessa história? Doca, é como sempre o macho. Casado, né? O hétero, gente, o hétero, ele, desde 1902, ele é a mesma coisa, não mudou nada. Você tá achando que você, minha querida amiga, que tá em 2005 caçando um macho bom, fique sabendo que não vai aparecer, porque, olha pra você ver, 1976, o cara resolve entrar na vida da Ângela. Ele já tinha uma família, ele já era casado, e ele, por consequência do relacionamento que criou com a Ângela, cria uma paixão platônica pela gata. E resolve largar a família dela para ficar com a Ângela. Família dele, né?
Desculpa, a família dele. Isso no intervalo de quanto tempo? 3 semanas. Foi Em 3 3 semanas, que ele conheceu ela, né? ele fez um vai e volta, um bate e volta. Ele era de São Paulo, a Ângela do Rio, estava no Rio de Janeiro, né? Ele fez lá uma ponte aérea Rio-São Paulo várias vezes, acabou largando a família para ficar com a Ângela em 3 semanas. E a culpa é da Ângela. E a culpa é da Ângela, né? O cara casado com a aliança no dedo, mas a culpa era dela. E aí, o que acontece, né? É importante dizer, gente, que a Ângela era terrível, né? Dilva. A Ângela, ela não chegou a namorar, né? Com um colunista social. E ele leva a Ângela na casa do Doca e da Denita, que é a esposa dele, né? E aí ela chega lá, bate o olho no Doca, o Doca bateu o olho nela normal, né? Qualquer pessoa batia o olho na Ângela e falava, nossa, que mulher. E ali mesmo eles já começaram a ter uma troca. E ela fica, importante isso, gente, ela fica amiga da esposa do Doca. Então, nesse período aí que o Ícaro tá falando, acho que de 3 semanas, né, que ela tá com esse ficante e tal, eles ficam. Né, eles já ficam. Eu não vou dizer que a Ângela traiu o parceiro dela, porque ela não tinha nada sério com ele, né? Mas o Doca trai a esposa com ela dormindo e tudo mais. E aí eles têm essa paixão avassaladora, eu acho que muito mais ele do que ela, né? E ele decide largar tudo pra ficar com ela. Pois é. Mas eu acho que a Ângela gostou dele, né? Também acho, porque, né, desde que ela se separou do marido, né, eu não sei exatamente quanto tempo atrás ela havia separado do marido, mas desde que ela se separou do marido e sofreu todas as sanções, né, teve que perder a guarda dos filhos, etc e tal, ela teve muitos casos, Sim. Com homens casados também, inclusive. Vamos chegar naquele. Pois é. Mas, todo esse trajeto, ela nunca teve um caso fixo com um homem. Até encontrar o Doca. Exatamente. E o Doca deixa a família dele e eles começam a namorar. Em 4 meses de namoro, o que acontece? Eles resolvem comprar uma casa em Búzios. Eles não tinham chegado nem a pagar a casa, né? Porque acho que depois que eles estão na casa, em menos do segundo dia, é quando ele mata ela. Eles estavam concluindo ainda. Me parece assim. Mas e também, não compraram. Eles não iam comprar a casa, né? Quem ia comprar a casa? Ela ia comprar a casa. Vamos chegar na pauta de... A língua coça, pra falar. Doca é ou não é gigolô? Quem acha que é gigolô, levanta a mão. A língua coça pra falar, né? Depois a gente chega na parte da gigolagem, né? E aí não chega a dar tempo. Mas nesses 4 meses, o que a gente já sabe de tudo que a gente leu, ouviu, assistiu e tudo mais. O relacionamento, que hoje tem nome, claramente era tóxico e abusivo, né? A grande maioria das pessoas que estavam ao redor do Doca e da Ângela falam sobre agressões, deles sobretudo, mas deles brigarem a ponto de existir essas agressões, né? E às vezes sempre com o uso ali de algum entorpecente que exacerbava as brigas, o ciúme e tudo mais. Importante sobre os ciúmes. Todo mundo fala que o Doca tinha muitos ciúmes dela. Que ele era doentio mesmo, assim, de ciúmes. Mas também, né, num relacionamento de 3 semanas que virou de 4 meses. O que você podia esperar da pessoa dessa? Paixão ensandecida, acho, né? Mas dizem que, assim, que ele também era bonitão, né? Pois é, tem relatos disso, né? De que mesmo lá nos seus 80 e tantos anos, ele faleceu com 85, salvo engano, mas mesmo assim, lá beirando os 80 anos, as gatinhas achavam ele gatinho. Achava ele bonitão, então assim. Mas eu acho que o fato dela também, ela ser muito bonita, ser muito mulher, muito independente, mesmo ele sendo um cara também bonito, também relativamente bem financeiramente. Herdeiro. Herdeiro. Não trabalhava o gato, mas era herdeiro. Isso. Ele tinha muita insegurança perto dela. Né? Ele se sentia muito inseguro perto dela. Não que isso seja uma justificativa, tá, gente? É só uma análise sobre o assassino. O condenado não, o assassino. Uhum. E aí, depois desses 4 meses, eles entram nessa casa para meio que fazer uma testagem dessa casa de praia na Praia dos Ossos, em Búzios. E o que acontece? Eu vou deixar para você contar, que você conta com muito... Bom, primeiro a gente tem que chegar na Gabriele, que é um ponto importante. Ah, é verdade. Né? O que acontece? Eles pretendem passar o Réveillon em Búzios, né? Mas eles já
naquele finalzinho ali, mesmo com as pretensões de comprar casa, eles já vinham tendo brigas horrorosas, né? Tem um amigo, acho que Fritz, né? Fritz Não vou mesmo? lembrar. Que o amigo da Ângela, que fala muito sobre a Ângela, né? O Que Fritz adorava fala ela. que ela já vinha relatando várias agressões e vinha falando várias vezes que não queria ficar com ele. Tá? É muito importante a gente dizer isso também, né, amigo? É. Que o Doca, ele atira na Ângela por 4 vezes no rosto da Ângela, porque a Ângela não queria mais ficar com ele. Esse caso foi desdobrando, foi desdobrando, foi desdobrando, mas uma coisa que sempre me chama a atenção, assim, né, do homem assassino mesmo, né? Não vamos poupar a palavra não, Não, né? não. Já foi condenado mesmo, etc. Então, do homem que mata por amor Ou por legítima ou defesa por da defesa da honra. honra, ele vai no rosto, né? Ele vai no rosto. Principalmente se a mulher tem como rosto a imagem que ele enxerga mais bonita. Ele quer desfigurar ela, né? A gente viu recentemente no Fantástico, durante 2 semanas, matérias de homens que espancavam mulheres. E a grande maioria das vezes esse espancamento era todo no rosto, né? Aquela menina que tomou mais de 60 Socos, socos todos no no rosto. rosto. Então, assim, esse cara é abusivo, ciumento e agressivo por natureza, independentemente, ai, tá tomando bomba. Oh, A culpa é é mesmo? toda da bomba, Ah, é meu mesmo? Deus. Eu já tomei bomba, gente. Segurei firme, não bati em ninguém, não Confissões. matei ninguém. Tive vontade? É. Várias vezes, mas não matei. É bom que não tem arma mesmo, não. A gente não pode, tem que proibir arma, porque se estiver livre aí, ó. Tá vendo? Tá vendo? Inclusive Porque esse o Doca Doca. tinha uma arma. Por quê? Inclusive esse Doca, ele tinha um amigo que ele caçava elefantes na África anos antes de ele encontrar a Ângela, né? E então ele já era treinado a atirar. Se o cara atirava em elefante, imagina que ele não pode fazer com uma pessoa, né? Exatamente. Entretanto, Totalmente indefesa, aliás, com um biquíni de pantera. Deixa a querida com o biquíni de pantera dela, sabe? ela só queria dar o close dela. Mas volta lá. Onde a gente parou? A gente parou nos tiros. Não, na Gabriele, beleza, né? Ah, sim. Como que se caminha até o momento que o Doca, Qual foi o estupim mesmo? que ele fala, né? Segundo ele. Segundo ele. Segundo os outros relatos. Eles vão pra praia no dia 30, né? Eles estavam ali às esperas da virada pra 76, 7, né? 6, 7. Isso. E eles vão pra praia e eles estão com outro casal de amigos, que inclusive a amiga tem o mesmo nome da Ângela, né? As 2 Ângelas. E os 2 amigos, o Doca e o outro cara lá que eu não me lembro o nome. E aí passa uma menina que acho que vendia sua arte na praia. Sim. A Gabriele, que Era era uma hippie do alemã, momento. era hippie do momento e tal. E acho que a Gabriele vai apresentar a arte dela na praia. E a Gabriele era uma mulher muito bonita. E segundo dizem, né? O próprio Doca depois fala que isso não é verdade, né? A própria Gabriele fala que não é verdade. Não, mas a Gabriele fala que a Ângela pegou no braço dela e falou alguma coisa que ela é sexual, assim. Mas, em suma, começou-se a dizer, na época que a polícia estava investigando, que a Gabriele fosse o pivô que justificasse o Doca encher a cara da Ângela de tiro. Por quê? Porque a Ângela convidou a Gabriele para uma homenagem. E trata-se muito em alguns podcasts, algumas notícias, que a Ângela tinha uma bissexualidade que para ela era super tranquilo, ou curtia uma homenagem, ela já tinha convidado alguns namorados em outros momentos, né, gente? Mas isso, assim, importante dizer, né? Nada de relato da família da Ângela que tenha confirmado isso, tá? Nada oficial de pessoas próximas à Ângela, Mas no de boca a vários boca, depoimentos que foram recolhidos durante esse tempo, né? O que não teria o menor problema se a Ângela queria, não tinha tabus quanto à sexualidade dela, para aquela época, então, tipo assim, revolucionária, né? Bom, pois então, o Doca teria ficado com ciúmes da Gabriele, da Ângela ter se interessado para Gabriele, e isso foi o estupim da situação, a ponto até de dizerem, eu acho que o Doca também confirma isso, que ela diz, se você quiser ficar comigo, você vai ter que aceitar. E você vai ter que me dividir com outras pessoas. A famosa marmita, né? Então é assim, né? A gente tá aqui na cozinha de casa, entrou um lanchinho é uma marmita. O que a gente faz? Come.
Mas acho também que dizem que a Ângela era muito afrontosa, né? Ela não baixava a cabeça para ninguém, assim. Ela não abaixava mesmo, né? E eu imagino que todas as vezes que ele ia para frente, ela devolvia com uma resposta, e sobretudo com uma resposta que ofendesse ele na mesma proporção, né? Então a gente também não sabe até que ponto isso foi uma discussão, foi do jeito que ele contou. Se eles discutiram lá, se quiser ficar comigo, vai ser desse O jeito e que que ele tal, entendeu? entendeu dessa O que ele conversa, entendeu a né? partir disso. E aí a Gabriele vai ser investigada, vão pegar o depoimento da Gabriele. Gente, a Gabriele pousa na Playboy, né? Ela não some? Mas antes disso ela pousa na Ela posou no Playboy. Playboy? Sim. Não tô Gente! enganada. Por quê? Eu adoro essa frase, é muito boa, né? Tipo assim, falava-se muito da Pantera de Minas, o povo adorava esse tipo de nome. E aí, quando a Pantera de Minas ela sai do roteiro principal, entra a Alemãzinha de Búzios. O povo adora esse nome. E essa imprensa, gente, da época, e por que aconteceu isso? Era uma mistura de coluna social Com página com página policial. policial. Aí eles escreviam uma matéria falando da roupa que a Ângela tava, do que o Doca vestia e tal. E depois tomou 4 tiros na cara. E ganhava prêmio, tá? Ganhou prêmio de Esso, repórter jornalismo. Esso, ganharam, verdade. Na Que verdade, loucura! eu não sei se ganharam um Esso, mas houve uma menção honrosa a essa reportagem. E vocês estão achando ruim aí de quem tá querendo pegar Uber com a Elise, hein? Com a Elise Matsunaga. Tá bom, gente? Eu super pegaria Essa época aí, o povo tava colocando camisa. na coluna. Não, camisa para poder defender o Doca. Cartaz, faixa. Verdade! Não, vamos chegar concluir nessa o parte. assassinato. Enfim, Gabriele aparentemente não recusou o convite, se é que ele ocorreu, mas esse constrangimento ali da Ângela abordar a Gabriele e tal na praia, isso foi um estupim aí para que na noite do dia 30 de dezembro de 1976, pré-Réveillon, uma das discussões mais calorosas do Doca e da Ângela resultasse no assassinato da Ângela a partir de 4 tiros, 3 na cara e 1 na nuca. E é muito louco isso, porque o Doca fala no livro dele que a Ângela habitualmente fazia isso. Tipo assim, mandava ele embora. Ah, vai embora e tal. Ele juntava as coisas, ia embora e ela ia atrás. Aí ela ia atrás, eles voltavam, faziam as pazes, transavam, né? Eles tinham uma vida sexual, assim, ele não esconde Parece isso, aquele ninguém clipe da Rihanna. esconde. We found the love. Gays, né, gente? Gays. Beijo, Gays fazendo comunidade. gaysice. Amo vocês. E aí, o que acontece? Era meio assim. Então, isso acontecia, naquele período isso acontecia várias vezes. Ah, terminava, ela mandava ele embora, e ela ia atrás, transavam, fazia as pazes no outro dia, e sucessivamente. E aí, dessa vez, desse dia 30, do fatídico dia 30, ela manda ele embora. E ela não vai atrás. Aí ele percebe que ela não vai atrás. E ele já andava com essa arma na bolsa. Assim, tão complicado você ajudar a defesa do Doca, que ele não tinha intenção de matar a Ângela. Toda vez que ele saía e voltava, ele estava com a arma. Né? Complexo, né? Complexo. Bom, aí, quando ele percebe, segundo ele, que ela não vai atrás dele, ele volta lá. E aí acontece tudo. E ele E na mesma hora ele foge, né? E o pessoal da vizinhança, a empregada que estava lá, viu Assistiu tudo na hora. tudo, né? E o mais bizarro de toda essa história é o pós, que é o que a gente vai contar agora para vocês. A Ângela faleceu imediatamente após os 4 tiros, né? E Doca fugiu. E Doca permaneceu em fuga, né? Em fuga que fala, amigo? Sim. Em fuga, né? Sim. Obrigado por corrigir em português. E ele permaneceu foragido, que eu queria dizer, na verdade, por alguns dias. Mas ele se entregou. Só que ele não se entregou pra polícia. Essa parte é muito boa. O bonito... Apareceu onde, gay? Não, o bonito primeiro é que ele arrumou um advogado, que eu acho que a cabeça desse advogado tinha uns 3 cromossomas a mais, porque não faz sentido, não. Mas ele foi um gênio, né? Foi um gênio. Porque pra ele contornar uma situação horrorosa, um assassinato brutal, da forma como ele contornou, você tem que elogiar o trabalho desse cara. Lógico. E aí chega o advogado pro Doc e fala: ô gatinho, deixa eu te contar, você matou, né? Não tem como falar que você não matou. Tem testemunho ocular, tá lá o corpo no chão, 4 tiros na cara e pá. O que a gente vai fazer? Se entregar. Mas eu não vou te entregar pra polícia, não. Você vai se apresentar pra imprensa.
imprensa. E aí o advogado chamou os veículos de comunicação daquela época e fez entrevistas com o Doca. O Doca se entrega para a imprensa, só para depois ser... Não foi nem entregue também para a polícia, tá? Ele não se apresentou, não. A polícia encontrou ele depois e aí deu toda a condução para o caso. Ele apareceu no Fantástico, gente. Ele... Contando, justificando, e a narrativa, todas as narrativas da imprensa que tiveram sobre o Doca dando depoimento, o Doca está arrasado. O Doca está o foragido, o assassino foragido dando entrevista para a imprensa. Um coitado. E aí, o advogado mais esperto ainda interna ele numa clínica psiquiátrica. E aí, eles fazem com ele um negócio, como chama? Sonoterapia, que hoje em dia é proibido, não pode fazer mais. Mas é como se dopasse a pessoa para ela ficar dormindo, ficar relaxada e tal. E o Doca já tinha tomado muito uísque. Eles falaram que ele tomou muito uísque, porque ele estava muito mal. E aí, eles... Tudo justo. É isso aí, gente. Ai, gente. E aí, eles dopam ele. E aí, o médico da clínica... liga pro delegado, e aí, finalmente, o Doca é conduzido e é preso, né? Aí ele fica alguns dias preso, alguns meses, na verdade. Eu não vou lembrar exatamente, mas parece que foram 3 também, né? Até o julgamento? Foi um tempo curto, assim, não me lembro exatamente. Ele ficou preso até começar a apuração, na verdade. O julgamento foi em 79. Aquele primeiro julgamento que ele só fica preso 18 meses? Foi em 79. Foram 3 anos. Ele fica preso, depois ele sai e ele aguarda o julgamento por 3 anos em liberdade. Bom, e aí o julgamento é o maior show de horrores que há no caso Ângela Diniz. Você que assiste o programa do João Kleber e você acha que aquilo ali é um mico, é porque você não sabe o que aconteceu nesse julgamento. E detalhe, gente, esse julgamento foi televisionado. Primeiro do Brasil, na verdade, né? Porque o crime teve uma repercussão muito grande nacional, né? Você tem uma socialite, um cara que tinha grana, pessoas que estavam sempre na coluna social, estavam envolvidas naquele assassinato. Diz que no enterro da Ângela, gente, aqui em Belo Horizonte, tinha tanta câmera, jornalista, tinha tanta imprensa, que um dos filhos da Ângela tá com uma pedra. Eu gostei, tá? Gente, eu sou da imprensa, mas eu gostei. Ele tá com uma pedra num câmera. Uma criança, gente. Deixa eu contar uma coisa. Não tem nada a ver com o caso, mas eu quero contar. Eu já trabalhei na Record, né? E na Record... Olha! Eu era repórter de nota coberta, que é aquele repórter que não aparece, mas vai lá entrevistar as pessoas. E adivinha qual que era o meu forte na Record? Velório. Gente, eu devo ter coberto pelo menos uns 20 velórios. E você tomou alguma pedrada? Pedrada não, mas deu uma vez que eu fui agredido. O bonitão chegou em mim e falou, você não tem pena de mim, não? Eu nem sabia quem era o cara, eu não sabia se era pai, se era irmão, se era filho do filho, acho que não era, o cara que faleceu era morto. O cara que faleceu era morto? Essa frase ficou ótima. Por favor, vocês pegaram isso aí? Ficou bom demais. Então vai, depois do seu pleonasmo, querida. Não, obrigado. Vamos voltar lá. Então, com aquela repercussão daquele crime, virou uma espetacularização, acertei? Eu amo que nenhum dos dois sabe falar português. Coitado do seu, eu sou formado em letras, me respeita. E eu em jornalismo. Os dois deveriam dominar o dicionário. Porque a gente quer inventar moda. Vamos usar umas palavras assim. Aí grava a cabeça do episódio 4 vezes, porque não consegue. Gente, o assunto é sério. Por favor, para. E o povo aqui, os meninos ficam tudo rindo aqui, ó. Obrigado, gente. Tá difícil, sabe? Ajudando. Tá? Não tá dando. Bom, aí virou um show de horrores, desde o momento em que a Ângela é assassinada até todas as fases do julgamento. Chegamos no julgamento. Família do Doca, muito esperta, simplesmente pega um advogado, que era um ex-ministro, que estava até caminhando para aposentar. Tanto que ele tem relatos que esse seria o seu último julgamento. Exatamente. E ele usou o fato de não posso ser envergonhado no meu último tribunal como argumento para a defesa do Doca para trazer uma pena né, mais branda. Mais branda. E depois de saber que foi televisionado, então, acho que ele sabia que ele ia fechar a carreira dele ali. E fechou. Nacionalmente, de forma muito relevante. E fechou, de fato. E aí, o advogado da Ângela era também um advogado muito forte, inclusive tinha sido aluno, né? Se eu não me engano. Do advogado do Doca. Então, assim, eles se conheciam. É muito engraçado que no podcast fala que quando o julgamento acabou, eles se cumprimentaram, tipo o jogador de futebol, sabe? E trocaram a camisa. Então aqui, minha camisa do Flamengo. Não, capaz, nunca.
Bom, então aí você tem o que eles chamam na época de briga de titãs, né? Um grande advogado do DOCA e um grande advogado da Ângela. E um caso espetaculoso. Gente, a porta do fórum estava lotada de pessoas. Lotada. E o mais chocante, que é o que a gente falou aqui, a gente começou a falar, né, amigo? É que tinham muitas pessoas em defesa do DOCA. Em defesa do assassino. As pessoas tinham faixa, camisa, né? E eram frases dizendo coisas do tipo, como o crime aconteceu em Búzios, né? E Búzios naquele momento ainda não era uma cidade, era um Distrito de Cabo Frio. Isso, exato. Tinham pessoas que iam com camisas e faixas dizendo Cabo Frio te inocenta, DOCA. Cabo Frio está com você. Gente, bizarro. E aí também tem umas entrevistas que a imprensa fez na época que perguntava, e aí, o que você acha que deve acontecer? O DOCA é culpado ou inocente? Não acho ele culpado. Ai, ela mereceu morrer. E aí, a maioria das pessoas, isso incluindo mulheres, justificavam que a Ângela, ela mereceu morrer, que ela não teve um comportamento adequado, meio como se o DOCA fosse quase obrigado a ter matado a Ângela. E é aí que começa o show de horrores do julgamento, porque eles trazem para o julgamento o comportamento da Ângela, o estilo de vida da Ângela, o histórico da Ângela enquanto pessoa, o desquite, a perda da guarda das crianças, alguns outros casos que eu acho que a gente não vai nem entrar aqui porque o tempo não cabe, mas a Ângela teve alguns outros casos também. Um deles especificamente em que houve um assassinato, que ela estava ali, talvez depois que a gente pode fazer um ela foi inocentada. Para poder falar, porte de maconha. Aí eles foram juntando um combo da vida pregressa da Ângela para mostrar que a culpada era a Ângela. Ela articulou o próprio assassinato. Não, você viu aquela parte do suicídio? Ai. O autossuicídio é bizarro. É bizarro. O advogado do DOCA chega a comentar que algumas pessoas falaram que a Ângela tinha manifestado desejos de morrer, né, de tirar a própria vida e tal. E que talvez o DOCA tenha feito... Eu não consigo nem falar. Que talvez o DOCA tenha feito isso em benefício dela própria, atendendo esse pedido. Gente, cadê a BR mais próxima aqui que eu vou lá deitar agora? Porque isso não dá pra mim, ali, não. amiga, mas não vai não. Numa boa. Nossa, não dá. Aí, pra fechar, que é a palavra que a gente tá repetindo aqui toda hora, porque parece que a gente repete até pra poder acreditar nisso, não é? É loucura. É que o advogado alega que ele fez isso em legítima defesa da honra. Aí vocês imaginam, isso nunca teve em Código Penal brasileiro nenhum, né? Mesmo em primórdios de que era meio que aceito que o marido matasse mulher que traiu, ou matasse mulher por qualquer outro motivo, ainda assim, oficialmente, isso nunca existiu. Mas o crime pela honra era considerado. E as pessoas achavam, eu acho, tem muito tempo, que isso era oficial, que existia isso mesmo. É muito bizarro. Então, assim, quando o advogado trouxe aquilo, a grande maioria das pessoas que estavam assistindo aquele julgamento, ou muitos advogados iniciantes, ou qualquer pessoa ali da imprensa, achavam que isso era uma coisa prudente. E aí, em contrapartida a esse argumento dele, entra uma outra coisa bizarríssima desse processo, que é a própria honra do DOCA. Sabendo de que a defesa estava alegando isso, a acusação, né, o advogado da Ângela, da família da Ângela, começou a atacar também a imagem do DOCA, afirmando que ele era, na verdade, um gigolô. Gente. Um homem que se aproveitava do dinheiro da Ângela. Ou seja, só para vocês entenderem essa parte que o Ícaro está levantando, era pior sujar a imagem do DOCA, chamando ele de gigolô, do que chamando ele de assassino. Então, o advogado da Ângela pega como estratégia mostrar que no relacionamento anterior e no relacionamento com a Ângela, o DOCA era gigolô. E funcionou, tá? E funcionou. Funcionou. Porque isso causou um incômodo gigante no próprio DOCA. Exatamente. O DOCA fica só... A ponto de ter que repensar a estratégia de defesa ali pra parecer que não, gente, eu sou assassino, tá? Olha aqui, gatinhos, eu mato mesmo. Mas gigolô? Viver de pix da véia? Não, da véia que nem era véia, né, coitada? Ela era mais nova do que ela ele. Ela tinha minha idade. Ela tinha minha idade. Amigo, você tem 32? 32. Menino, eu jurava que você tinha uns 36. Sou culpa, gato. Vou fazer igual a blogueirinha, jogar essa água, cara.
É porque ela é mais velha, sabe, coitado? Parece que eu sou mais velha, Brasil. Olha aqui, ó. Ela usa Tá maquiagem. toda não usa? natural. Não, amiga, eu não uso maquiagem, eu faço procedimento Ela mesmo. atrasou hoje, inclusive, porque ela tava maquiando. Mas também, né, a cara que eu acordei hoje do demônio. Mas era, gente, é muito bizarro. É tipo, cara, como que você coloca a sua cara... Não entra na minha cabeça isso. Você coloca a sua cara na mídia e fala, eu não sou gigolô, eu sou assassino. E gente, o Doca morreu falando isso, tá? Ele Morreu fala falando no isso. livro dele, ele fala em entrevista. Ele fica mais ansioso de provar que ele não gigolou nem a ex-esposa e nem a Ângela do que o fato dele ter assassinado a Ângela. Bom, voltando no que a defesa do Doca alega, o Doca é um coitado, tá? É sempre importante dizer isso. Para a imprensa, para as pessoas da época, o Doca era um coitado, né? Exatamente. Ele fez aquilo por amor, ele fez aquilo porque ele estava enlouquecido de paixão, né? E isso também embasa a defesa do Doca. E durante muito tempo no julgamento, né, amigo, a defesa do Doca, ela levou, ela se deu bem quase que o julgamento inteiro. E ainda nessa época, já era assim nessa época, né, no Brasil e em outros vários países, crimes assim, assassinatos, não é o juiz que julga, né? Você tem o corpo de jurados. E no corpo de jurados, acho que tinham 6 pessoas, né? Ah, não vou lembrar agora, mas Sim. era uma galera. 6 pessoas e 2 eram mulheres. As 2, tá? Mulheres inocentaram o Doca. Bizarro. É, bizarro. Bizarro. Mas tudo bem, né, gente? É falta de conhecimento, né, da época e tal. E tudo Doutrina mais. também. Né? Sim, sim. E aí, tem um momento que, já caminhando para o final, para o sucesso que tá para a defesa do Doca, o advogado da Ângela, ele tem uma última fala e ele tem só 30 minutos. Isso é muito legal, né? Muito legal. E aí, o advogado do Doca tinha falado por 1h30 e ele só tem 30 minutos. Aí, nesses 30 minutos, ele crava uma coisa que começa a balançar um pouco a questão em relação à pena do Doca. Ele fala que a arma do Doca engasgou. Isso foi comprovado, acho que por testemunhas, por conta do barulho, né? Ele dá um primeiro tiro. Inclusive da empregada. Da empregada e tal, de outras pessoas que falaram do barulho do tiro, né? Ele dá um primeiro tiro, ou seja, ele acerta um primeiro tiro na Ângela e a arma engasga. Como que a defesa do Doca fala que ele atirou desembestado porque ele estava em surto, sendo que ele teve tempo de consertar a arma e dar mais 3 tiros na cara dela. E aí o advogado da Ângela, na minha opinião, apesar que o Ícaro falou muito bem, né, ele acerta na parte do gigolô, mas eu acho que nessa hora que ele entra de fato pro embate com o advogado do Doca. Vou continuar. Tô te perguntando, você acha Não, isso? Acho. Eu acho que assim, depois de apelar, fazer o circo e também trazer os estigmas ali cômicos desse julgamento, ele chega e fala, gente, ele é um assassino. A gente vai inocentar um assassino? Nossa, e ele sabe o que ele faz? Você viu que ele mostra as fotos? Ele pega todas as fotos, gente. Todas as fotos da Ângela naquela situação. Do corpo da Ângela. E ele mostra para todos os jurados. E ainda assim, 2 mulheres inocentaram ele. Ainda assim, todos os jurados entenderam que a pena do Doca tinha que ser uma pena curta. Reduzida. Mas ainda assim, no momento em que o advogado da Ângela faz isso, ele mostra que o Doca teve tempo para desistir, que não é como a defesa falou, né, que ele teve um surto. Porque, gente, quem tá em surto psicótico, já viram aqueles casos que as pessoas morrem de 80 facadas? Tipo assim, 3 facadas você mata a pessoa. A pessoa que dá 80, ela tá assim, ó, Ela tá com o capeta ela no tá em corpo. surto mesmo. Se o Doca tivesse em surto, ele ia sair atirando doidado. E a primeira coisa que ele falou, tiro direto na cabeça. Tem que ser aqui, ó. No rostinho aqui, ó. Na palpebra. Primeiro, pra desfigurar e pra matar. Tiro na cabeça, gente. Não é pra ter erro, não, querido. E o que eu acho mais bizarro, assim, é que o cara conseguiu dar 4 tiros. Na verdade, ele conta que deu 5. Um dos 5 ele errou. Mas ele deu 4 tiros no rosto. Gente, eu realmente nunca na minha vida encostei numa arma. E eu acho... Eu nunca conseguiria acertar. Eu não acertaria o teto, eu acho. E se eu sabe o que é mirasse o teto. bizarro? Eu não lembro se é o advogado que fala isso, mas alguém fala que o último tiro foi na nuca. Então, ou seja, a gente não sabe se o corpo dela fez assim ou se a Ângela mesmo se defendeu. Ou se ela Então, ou tentou seja, ela já fugir, estava de costas e ele dá um último tiro. Parece que para ter certeza morreu. que ela morreu de fato.
né? E quando a gente tem todos os depoimentos que mostram que o único motivo era porque ela não queria mais ele, era o pensamento de, se você não é minha, você não Ninguém. vai ser de mais ninguém. E não foi. E não foi, né? E aí, o final, né? O Doca, depois de tudo isso, o Doca foi condenado. Ele foi acusado, realmente, né? Ele foi acusado de assassino. Porém, ele foi condenado a 18 meses de prisão e não foi preso. Ele teve Acho que ali. ele cumpriu algum, ele já tinha, Ele mas já tinha já cumprido, tinha cumprido que alguns, né? compensou. É. Então ele não foi preso. Ele seguiu a vida dele livre. Acho que ele ficou preso mais uns meses, não? Ai, agora me peguei. Eu acho que bateu aqueles que ele já tinha ficado, né? E depois ficou. Mas o mais louco dessa história, que a gente vai chegar no ponto que meu amigo Já estamos aqui, acabando, gente. Já estamos acabando. que meu amigo aqui levantou desde o início, que era sobre como isso colaborou para o movimento feminista no Brasil, principalmente em relação a crimes de gênero, né, contra mulheres, Feminicídio mesmo? é que ao longo dos anos começaram a aparecer outras Ângelas. Isso. Só que essas Ângelas não tinham o comportamento da Ângela Diniz. Elas não eram livres. Elas só queriam Elas não. tentar a Então, assim, a liberdade. justificativa que se deu não era porque a Ângela gritava, bebia, fumava, abandonou os filhos e tal. E aí começam a aparecer vários assassinatos, né? De maridos assassinando mulheres, as suas esposas, porque elas não queriam mais eles e elas tinham zero o comportamento da Ângela. Então não tinha honra para ser ofendida, né? Então, qual que era o motivo? Aí a gente tem, diante desses assassinatos, nascendo um movimento que lindamente começa em Belo Horizonte. É aqui que eu amo. Maravilhoso, um movimento de jornalistas de Belo Horizonte, que é intitulado Quem Ama Não Mata. Que tem uma história muito linda, inclusive eu recomendo que vocês ouçam o podcast, né? Praia dos Ossos, para saberem dessa história. É uma história muito legal. E aí esse movimento que nasce aqui, ele começa a crescer pelo Brasil. Aí volta-se a questionar, bom, se existe um open assassinato, né? Homem pode assassinar mulher demais, cadê a justificativa de que a culpa era da mulher se a gente tem várias morrendo pelo mesmo motivo da Ângela? Bom, isso ajuda 100% no caso, nós temos o Doca de volta para a cadeia. 3 anos ainda depois do assassinato perdão, 6 anos depois do assassinato de Ângela e 3 anos depois do primeiro julgamento, a promotoria retorna ali ao Ministério Público e fala: gente, está errado. Esse julgamento está errado, porque esse cara, ele é um criminoso diferente do criminoso que a defesa pregou ali. Sabe? Olha o que está acontecendo aqui. E a família da Ângela, assim, ela lutou muito para esse novo julgamento. Né? Acho que investiu muito, já tinha investido em bons advogados, voltou a investir. Gente, você imagina o que a mãe, o pai da Ângela, os filhos da Ângela passaram nesse período até de fato existir uma justiça contra o que foi feito com a mãe, com a filha deles, né, amigo? Pois é. Não, e tipo assim, né? Até que a Ângela saísse dessa figura de a mulher que causou a própria morte. A Ângela foi assassinada 2 vezes. Ai, essa frase ela aparece pra mim eu não lembro quem foi a. Foi a Glória Pérez que fala que a filha dela foi assassinada 2 vezes. Pelo Guilherme de Pádua, a esposa, e pela imprensa. Bizarro. E Bizarro. a Ângela foi assassinada 2 vezes, né? Por ele, pelo que foi feito com a imagem dela, para justificar o assassinato. E aí, né, ocorreu esse novo julgamento. Agora me fugiu os números, mas aí sim. 15 anos de prisão. 15 anos, né? Doca ficou 15 anos na prisão. Aí, gente, finalmente, eu acho que a família da Ângela pôde descansar. Sossegar, né? Eu acho que as mulheres que estavam envolvidas no movimento Quem Ama Não Mata, como outras que talvez não foram assassinadas por conta disso, né? Agradeceram muito a tudo que aconteceu. É importante dizer que a Ângela não estava nesse grupo de mulheres feministas da época. Ela não era o exemplo de mulher feminista. Ela não era. Inclusive, a gente tem muitos relatos de que a Ângela era muito racista, muito classista, né? Mas a Ângela, involuntariamente, sem perceber, eu acho que ela, enquanto viva, ela foi muito importante para o movimento feminista. Especialmente,
Agora a gente foge um pouquinho do hype em choque, né, para esse comentário, porque tem muita gente que acha que feminismo fala ali de igualdade salarial, igualdade no ambiente de trabalho, igualdade no mercado corporativo. Não é isso, gente. Não é isso, tá? É, Porque, na verdade, as pessoas acham que feminismo é o contrário de machismo. não é isso. E, Machismo é e não é homofobia. isso, tá? O machismo é sobre os homens terem privilégio. O feminismo é sobre as mulheres terem o mesmo privilégio que os homens. Eles estarem páreo, Em tudo. tá? Então é Inclusive nos muito direitos de ir e diferente. vir. Exatamente. E a Ângela, quando viveu essa liberdade, a Ângela foi livre até o último segundo. Ela inspira outras mulheres e depois da morte, por uma luta de mulheres, a história da Ângela segue inspirando a gente, mulher sobretudo, né, a pensar nessa perspectiva de por que a vida de uma mulher vale muito menos, né? Por que ela pode ser tão descartável assim? Doca escreveu um livro, Meia Culpa, que chama o livro. Meia Culpa tem a versão do Doca. O livro foi lançado em 2006, né? Acho que ele sai da cadeia Exatamente. nessa época e ele lança um livro que chama Meia Culpa, que é a versão dele, né, do crime. Quem quiser ler, lê na internet, né, gente? Não compra, não. Eu não vou dar dinheiro para assassino. Especialmente assassino que já morreu, né? Gente, né? Foi tarde. Mas, e o mais curioso desse livro é que ele encerra com uma carta de desculpas. Ele encerra com uma carta de desculpas e o Doca trata a Ângela como uma deusa nesse livro, sabe? Eu acho que ele esqueceu que matou ela, eu acho que ele esqueceu o que ele fez, o crime que ele cometeu, e eu não acho que ele tenha feito isso para limpar a barra dele, porque a barra dele já não precisava mais ser limpa, né? Já estava atolada na lama. Mas ele tenta trazer uma imagem de uma Ângela perfeita, que a gente E sabe. uma Ângela perfeita que ele ficou tão alucinado que ele acabou fazendo isso, né? Ele chama, entre outras pessoas em volta dele, de acidente, do inesperado, Acontecido. aconteceu, assim. É, eu acho plausível a pessoa querer dar a versão dela, né? Tipo, a gente está aqui conversando sobre isso e tá aberto, né? As pessoas, os familiares da Ângela moram aqui. Se quiser um dia conversar com a gente, Convidados. né? Super convidados, tal. Se até quem for parente do Doca quiser falar também, a gente é da comunicação, do jornalismo, a gente sabe que tem que ter a versão das pessoas envolvidas. Então ele tem todo o direito de fazer isso, né? Mas ainda assim, associar a imagem da Ângela como a pessoa que trilhou o caminho da morte, Não existe complexo, isso, né? gente. Não existe isso. Agora, pra gente fechar, qual que é a lição que você tira disso tudo? Pode ser uma lição sobre o julgamento, pode ser uma lição sobre o crime, pode ser uma lição sobre a repercussão do crime, mas no geral, qual que é a lição que você vê disso tudo? Amigo, quando eu escutei Praia dos Ossos e depois acompanhei muito sobre a história da Ângela, eu fiquei pensando tanto que isso parece dos anos 70 e parece de É a agora, mesma coisa que eu penso. sabe? São 50 anos. É. Então, assim, a gente teve o caso aí, né? A gente veio comentando no caminho, né? Da Cíntia Chagas, que era uma mulher que não acreditava no que de bom o feminismo trouxe para as mulheres, e ela sentiu na pele questões de violência contra a mulher que envolvem, partem de uma sociedade machista, partem de uma sociedade patriarcal e partem exatamente do que aconteceu com a Ângela. A vida dessa mulher vale pouco. Menos ainda, Do que um né? anseio masculino. Então, assim, obviamente, a gente sabe que melhorou muito, né? E Mas tal. aí também é o meu ponto de vista igual ao seu. Mas será que melhorou ou será que só mudou? Sabe? Será que as pessoas aprenderam que isso é errado? Ou será que elas só não fazem mais porque elas têm medo de ter o futuro, ter o segundo destino do Doc? E eu te falo, assim, é uma resposta muito complexa, porque o Brasil ainda segue tendo os maiores índices de feminicídio do mundo, né? O número de mulheres que morrem no Brasil por dia é bizarro. E, assim, 7 a cada hora, né? 7 a cada é, hora? é alguma coisa bem, bem complexa, assim mesmo. Então, a ideia de a HBO Max trazer a série, né, gente? A gente vai assistir a série, depois a gente comenta aqui, né? A gente está dando uma introdução sobre o caso e tal. Eu espero que esse caminho, assim como o Praia dos Ossos, o próprio filme que chama Ângela, o filme, né? E a nova série agora da HBO Max, façam as pessoas refletirem
sobre todas essas questões que a gente levantou aqui agora, principalmente nessa conclusão que a gente teve sobre esse assunto. Exatamente, né? E que quem sabe, Português o que é melhor. ai, Bom que a gente deu risada, porque a gente tava quase chorando aqui, gente. é verdade, eu tava mesmo. Mas é muito triste essa É muito história, triste. cara. Eu nunca acompanhei de perto, eu nunca tive uma familiar que passou por isso, não é uma realidade que eu me aproximei tanto, assim, graças a Deus eu nunca tive uma pessoa que eu amo ou uma pessoa próxima que tenha vivido isso, mas não tem como você não sensibilizar, né? Porque eu acho que no fundo a gente é só carne e osso mesmo, e quando você vê a carne de alguém sendo atacada desse jeito, É. se você tem um mínimo de sensibilidade no seu coração, você acha que você para e reflete, será que está acontecendo com a sociedade? Eu acho que o que a gente pode reforçar aqui no final é o seguinte: não tenha medo de denunciar. Graças à Lei Maria da Penha, as coisas mudaram muito no Brasil em relação à violência contra a mulher. Então, assim, procure rede de apoio, tenha coragem de contar. Eu sei que é difícil, mas você pode ficar com muita vergonha. Mas pense na sua vida, porque provavelmente o seu parceiro, para ele, a sua vida não vale nada. Se ela não pertence a ele, sobretudo, ela pode não valer nada. É isso, né? Obrigada, amiga, por esse papo maravilhoso. Maravilhoso. E agora, quem tá aí, ó, e acompanhou até agora, por favor, gente, se inscreve no nosso canal no YouTube, é só procurar lá por Hype Mix Podcast. Segue a gente. A gente tá no Spotify, a gente tá no Instagram também, com o Hype Mix Podcast, é só procurar, e que eu acho que vocês vão encontrar muito conteúdo bom, viu? E comenta, seja lá onde vocês estiverem vendo aí, comenta o que você acha do caso da Ângela, comenta o que você acha, para onde está caminhando a nossa sociedade, se é para melhor, se é para pior, o que você acha disso aí tudo. Participa, a gente Bora, adora. né? Beijo, galera. Até o próximo.